Bom, é isso. Vamos dar continuidade, então, nossa disciplina. Continuamos falando sobre matrizes, né? Certo? Apesar do título aí não parecer muito, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, antes de da gente falar de transformações propriamente, vamos falar do que a gente vai transformar, certo? Então, vamos definir brevemente, sem muita preocupação, tá? Mas com preocupação mínima, o que é um vetor. Tudo que a gente vai fazer na aula de hoje pode ser estendido para o espaço, tá? Para o espaço tridimensional, para o espaço de três coordenadas, ou simplesmente para o espaço, para o R3, como você queira chamar. A gente vai fazer tudo no plano por motivos de essa ser uma aula simplesmente de aplicações, de motivação, de mostrar, por exemplo, onde que a gente pode usar matrizes. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é no plano, tudo que a gente vai fazer aqui é em duas coordenadas, tudo que a gente vai fazer aqui é no R2. Mas eu repito, a gente pode expandir isso tudo para o R3 e inclusive para espaços de dimensão maior no dia que isso fizer sentido para vocês. Tá? Então, vou começar definindo o que é um vetor, certo? Então, como está escrito aí, vetor é uma entidade, um objeto matemático que tem tamanho, sentido e direção, certo? Então, quaisquer objetos desse tipo que tenha mesmo tamanho, mesmo sentido e mesma direção, a gente vai dizer que é o mesmo vetor. A gente costuma representar esses tais vetores por uma setinha, né? Uma flechinha, tá? Então, vamos começar dando alguns exemplos soltos aqui, meio que despretensiosamente, tá? Então, se eu desenhar uma flechinha aqui que tem o tamanho dela, certo? Se eu botar uma régua aqui e medir, esse aqui é o tamanho do vetor, é a magnitude do vetor, certo? A direção, o sentido diz respeito a quão inclinado essa flechinha tá, certo? A flechinha ali de cima claramente tem uma inclinação diferente da flechinha aqui de baixo. Mesmo que elas tivessem mesmo tamanho, uma das diferenças entre elas seria que uma está mais inclinada do que a outra. Uma é mais horizontal, a outra é um pouco mais inclinada, o que é diferente dessa daqui, que seria uma setinha vertical, certo? Então, o tamanho é o quanto ele mede de uma ponta até a outra. O sentido é o quão inclinado esse treco tá. Só que, mesmo que eu diga, é uma flechinha que é vertical, é uma flechinha que é horizontal, é uma flechinha que está na diagonal assim ou assado, eu ainda posso mexer na direção para onde essa flechinha aponta, certo? Então, essas são as três características, são as três propriedades que caracterizam completamente um vetor, certo? Eu posso ter segmentos que têm exatamente o mesmo comprimento, que têm exatamente o mesmo sentido, mas que têm direções opostas. Eu posso ter segmentos que têm exatamente o mesmo sentido, exatamente a mesma direção, mas que têm tamanhos distintos. E eu posso ter segmentos que têm sentidos distintos, independente de orientação e tamanho, certo? Quando a gente fixa essas três coisas, tamanho, sentido e direção, a gente define completamente um vetor. De modo que esse vetor, se a gente supor que esses dois vetores têm o mesmo tamanho, o mesmo sentido e mesma direção, por mais que são duas cópias, por mais que eles estão em lugares geométricos diferentes, a gente vai simplesmente dizer que eles são o mesmo vetor, certo? O objeto vetor não importa onde ele está colocado, importa quem é o tamanho, o sentido e a direção dele. Isso está claro? Tudo bem? Quando a gente fixar um sistema de coordenadas, certo? Eu vou fixar um sistema de coordenadas em algum momento. Quando a gente fixar um sistema de coordenadas, por exemplo, o bom e velho R2, o bom e velho plano cartesiano, certo? A gente consegue determinar coordenadas para os vetores, certo? Então, um exemplo aqui, o vetor U, certo? O vetor U, que tem coordenadas -1, 2, é o vetor em vermelhinho que vocês estão vendo aí, certo?
todos os vetores para a gente, como eu falei, não importa se eu pegar exatamente uma cópia do vetor, colocar aqui, ele continua sendo o vetor U. Como essa noção, esse objeto vetor, ele independe da posição, a gente vai simplesmente identificar todos os vetores como sendo vetores que têm início, o comecinho da flechinha, lá na origem do sistema de coordenadas. Então, quando eu digo que o vetor U tem coordenadas -1, 2, eu parto do início do sistema de coordenadas, da origem do sistema de coordenadas, melhor dizendo, né? E vou até o ponto que tem coordenadas -1, 2, certo? O segmento que liga, a flechinha que liga a origem até esse ponto é o que a gente vai chamar de vetor U, vetor que tem as coordenadas -1, 2, certo? Repito, posso pegar esse mesmo vetor e colocar ele onde eu quiser, desde que eu respeite mesmo tamanho, mesmo sentido e mesma direção, certo? Uma vez que esses caras vão ser todos o mesmo objeto, a gente pode representar ele como sendo aquela versão que está lá na origem, que tem início lá na origem, certo? Uma outra forma da gente representar vetores, a gente pode representar assim, né? Como eu mostrei aqui. Primeira notação vai ser essa. Primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada. A gente pode representar ele como sendo uma matrizinha, coluna, certo? Onde a primeira entrada é a coordenada x, a segunda entrada é a coordenada y. Esse seria o vetor v, né? Que está aqui, certo? Colocando ele aqui no sistema de coordenadas. Fala, Maria Rita. Tá dando pra me escutar direitinho? Porque às vezes daí o Tô lhe ouvindo microfone. bem. Tô lhe ouvindo Ok. bem. Eu tenho. Por exemplo, o senhor falou que se for a mesma flecha, eu posso alocar ela para qualquer lugar, certo? Só que a coordenada Sim. não vai mudar, não vai? Não, não. Não? É exatamente isso. É exatamente isso que a gente está tentando fazer agora. Definir o que são as coordenadas de um vetor. Uma vez que esses caras, todos, independente do lugar, são o mesmo vetor, têm o mesmo sentido, mesma direção, mesmo sentido, tamanho e direção, certo? A gente vai definir as coordenadas de um vetor como sendo aquele par de números que, quando eu pegar esse vetor e colocar ele na origem, ele vai ser a pontinha da flechinha, certo? Vou repetir. Todas essas flechas vermelhas que estão aí são o mesmo cara, porque eles têm mesmo tamanho, mesmo sentido e mesma direção, certo? Porque um vetor é um objeto, é esse objeto, é essa coisa que a gente está tentando entender, que tem um sentido, uma direção e um tamanho. Sentido, isso, sentido, direção e tamanho. Não falei nada errado, não. Qualquer dois objetos que tenham mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho vão ser o mesmo. A gente vai dizer que ele é o mesmo vetor. Por exemplo, aqui, certo? Mesmo sentido, mesma direção, mesmo tamanho. Então vai ser o mesmo vetor. E eu posso fazer quantas cópias, quantos clones eu quiser desse cara. Para que a gente não tenha dúvidas, para que a gente fale sempre na mesma língua, a gente vai fixar que as coordenadas de um vetor no espaço cartesiano, no R2, lá no plano coordenado, vão ser vai ser aquele par de pontos que a ponta da flechinha tá naquelas coordenadas e que o começo da flechinha tá lá na origem do sistema de coordenadas, certo? Então eu pego um vetor qualquer aqui, quais são as coordenadas desse vetor? Eu pego esse vetor, transporto, deixa eu botar uma outra cor aqui. Pega esse vetor aqui, por exemplo, é roxo, amarelo, preto. Acho que todo mundo enxerga preto, né? Descobriu que tem gente que não enxerga cores aí outro dia. Pega esse vetor preto aqui. Vou mudar ele assim. Pega esse vetor preto. Quais são as coordenadas desse vetor preto? Eu pego o que é igualzinho a ele, que começa na origem do sistema de coordenadas, que tem mesmo sentido, mesma direção e mesmo tamanho, certo? Essa pontinha daqui da flechinha, quando eu observar aqui quem é a coordenada x, quando eu observar aqui quem é a coordenada y, esse par de números vão ser as coordenadas desse vetor que eu desenhei aqui, independente de onde eu desenhei ele.
Faz sentido isso? Tá claro? Beleza? É isso, certo? Então, sempre que eu me referir a coordenadas, até deixar isso aqui. Sempre que eu me referir a coordenadas de, de vetores, é disso que eu estou falando, certo? Então, a gente estava falando de notações, representações de símbolos. Eu posso representar um vetor assim, como um par, certo? Par ordenado. Eu posso representar um vetor assim, como uma matriz, coluna. Ou eu posso representar assim, que é como, em geral, o pessoal da física gosta de representar. É bem incomum essa terceira representação na matemática, mas ela existe, acaba acontecendo. O pessoal da física gosta muito de usar ela. 3i 4j significa simplesmente o vetor de coordenadas 3, 4, certo? Então, vetor Fzão ali tem coordenadas 3, 4. E eu chamei ele de F para remeter a uma força, etc. Matriz pode ser com colchetes ou com chaves. A gente falou disso. Eu gosto de escrever com colchetes. Eu escrevi aqui com chaves por motivos de variar. Eu gosto de escrever com colchetes. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Tá? Certo? Beleza? Chaves não, né? Parênteses. Desculpa. Parênteses. Chaves é outra coisa e a gente costuma usar chaves para representar conjuntos, né? Certo? Parênteses ou colchetes. Eu prefiro colchetes, mas não é incomum, é muito comum, muito pelo contrário, usar parênteses também para representar matrizes. Ok? Temos mais perguntas até aqui? Tá tranquilo? Ok. A confusão, ela pode acontecer agora, tá? Se essa aqui são as coordenadas de um vetor, quais são as coordenadas de um ponto, certo? Então, a gente vai, na álgebra linear e sempre que for conveniente, tratar essas duas coisas como indistinguíveis, certo? Então, se eu pegar o ponto de coordenadas menos 1, 2, eu estou falando dessa posição aqui no plano cartesiano, certo? Se eu pegar o ponto de coordenadas 1, menos 1, eu estou falando dessa posição aqui, certo? Eu posso tratar esse mesmo símbolo como um ponto ou como um vetor. Se eu estiver pensando nele como um ponto porque é útil, porque é cômodo pensar nele como um ponto, eu estou pensando nisso aqui, certo? Mas se eu quiser, porque é útil, porque é cômodo pensar nele como um vetor, lembrem da definição que a gente acabou de ver. Eu vou pensar como sendo a flechinha que parte da origem e que termina exatamente nessas coordenadas, certo? Que é exatamente aquele vetorzinho vermelho que a gente tinha aqui, que é exatamente o vetorzinho azul que a gente tinha aqui, que é o vetor que chega no ponto Q, e exatamente o vetor F é o vetor que chega no ponto R. Todos eles partindo da origem. Ok? Claro isso? Então, sempre que eu falar ponto ou vetor, eu estou falando da mesma coisa, nesse sentido de que eu posso representar os dois por esse par de coordenadas, certo? Por esse par de números. Vamos começar então a falar das nossas transformações, que é o nosso objetivo. A gente já sabe o que é um vetor, já entendeu como é que representa as coordenadas, ele em coordenadas lá no plano. E vamos falar dessas tais dessas transformações, porque o nosso objetivo hoje é basicamente isso: é pegar um ponto, pegar um vetor e transformar ele de acordo com alguma coisa que a gente vai ver como é que isso funciona. Então, como está escrito aí, uma transformação geométrica nada mais é do que uma operação que modifica objeto. Modifica um vetor, modifica um ponto, modifica uma figura, né? Porque eu posso pensar que lá no meu plano cartesiano tem uma figura, por exemplo, um quadrado ou um retângulo, certo? O que define esse quadrado ou esse retângulo são exatamente as posições dos quatro cantos, né, dos quatro vértices. Então, eu posso transformar isso aqui em outro objeto, simplesmente mudando
a posição desses 4 pontos, certo? Eu sei que eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Se eu continuar mantendo as ligações, se eu continuar mantendo as arestas, a primeira aresta é aquela que liga o ponto A até o ponto B, a segunda liga o ponto B ao ponto C e assim sucessivamente. Quando eu mexer na posição dos pontos, eu consigo mexer no objeto em si, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje é ver como é que isso funciona, como é que eu posso fazer coisas assim com esses objetos, certo? E quando eu falo objetos, aí você pode estender isso aqui para literalmente qualquer situação. Você pode pensar lá no R3, lá no espaço tridimensional, que você tem lá um joguinho de videogame e você tem lá seus personagenzinhos, que são modelos geométricos no computador, um monte de polígonos. Uma vez que são um monte de polígonos, eu tenho uma série de vértices. Então, aplicar uma transformação num boneco, fazer o boneco levantar as mãos, ou andar, ou qualquer coisa, nada mais é do que aplicar uma transformação nos pontos, nos vértices de cada polígono que define esse modelo 3D, certo? Então, eu posso fazer cópias, eu posso mover, eu posso aumentar, eu posso rodar, desde que eu aplique a mesma transformação em todos os pontos, para que eu consiga mexer esse boneco e rodar ele e fazer o que for, certo? E fazer todo o meu filme, todo o meu jogo lá com CGI e coisas desse tipo. O que está por trás de todos esses movimentos que a gente vê em computação gráfica, em algum momento, é o que a gente vai aprender hoje, certo? Essas transformações podem ser diversas, né? A gente pode, como eu falei, rodar, esticar, refletir, mexer para um lado, jogar para o outro. E dependendo de cada transformação, elas vão ter, obviamente, as suas propriedades, certo? Vai ter transformação que vai preservar volume, no caso de eu falar de objetos, vai ter transformação que vai preservar área ou volume, vai ter transformação que não vai preservar área, nem volume, ou o equivalente, e coisas do tipo, certo? Vai ter transformações que vai preservar a ortogonalidade, vai ter outras que não vão preservar a ortogonalidade. Então, cada transformação vai ter as suas propriedades. Como que eu transformo vetores? Adivinha? Com matrizes, certo? A gente consegue usar matrizes para representar essas transformações, várias delas, certo? E vocês vão entender que esse várias é literalmente muitas, tá? A gente consegue usar matrizes para representar várias dessas transformações. No nosso caso, como a gente está tratando de matrizes que estão lá no. Desculpa, vetores que estão lá no R2, vetores de 2 coordenadas, as matrizes que a gente vai trabalhar aqui serão todas matrizes 2x2, certo? Exclusivamente matrizes 2x2. E essas matrizes vão ser as responsáveis por fazer as transformações que eu estava prometendo, tudo bem? Então, a partir de agora, eu vou apresentar algumas transformações dessas. Qual que é a matriz que faz essa transformação? Vamos fazer alguns exemplos. Para algumas delas a gente vai ver de onde é que ela vem e coisas desse tipo, tá? Então, a primeira, talvez a transformação mais simples, mais bobinha, é aquela que a gente chama de escala. É simplesmente ampliar ou diminuir um objeto, certo? Então, se eu tenho um retângulo, um quadrado ou uma bola lá, o efeito de aumentar essa bola ou diminuir esse objeto é o que a gente vai chamar de escala, certo? Eu posso fazer uma escala uniforme? Sim, se eu estivesse falando de vetores tridimensionais, eu estaria falando de transformações que seriam matrizes 3x3, certo? Pelo menos para as transformações que a gente vai falar aqui. Nem toda transformação geométrica, obviamente, pode ser representada por uma matriz, mas as matrizes representam uma série de transformações geométricas bem diversas. Tá? A primeira delas é a escala. Tá? Um primeiro exemplo é a escala. Tá? Eu posso aplicar uma escala uniforme, de modo que tanto a dimensão x quanto a dimensão y aumentam na mesma proporção, certo? Ou eu posso aplicar uma escala variada, de modo que o tanto que eu estico
no X é diferente do tanto que eu estico na direção do Y, certo? Essa é a matriz de escala. Não é muito difícil de a gente aceitar depois que a gente entende como é que a gente aplica uma matriz para realizar uma transformação. É uma matriz diagonal, exatamente. É uma matriz diagonal. Então, se eu quiser, por exemplo, dobrar o tamanho do objeto na direção X e triplicar o tamanho do objeto na direção Y, a matriz que vai realizar essa operação para a gente é essa matriz aqui, certo? Eu vou dobrar na direção da dimensão X, eu vou triplicar na direção da dimensão Y. Ou seja, eu vou dobrar na horizontal e triplicar na vertical. Como que a gente aplica? Como que a gente transforma vetores usando matrizes? Simplesmente fazendo produtos, certo? Então, se eu tenho uma matriz de uma transformação, por exemplo, a matriz de escala, e eu multiplicar essa matriz por um vetor de coordenadas x, y, o resultado disso vai ser um outro vetor. Porque se você olhar direitinho, quais são as dimensões da matriz de transformação? 2 por 2. Quais são as dimensões do vetor, da matriz coluna que representa o vetor? 2 por 1. Logo, o resultado de toda a matriz 2 por 2, qualquer que seja ela, por uma matriz 2 por 1, tem que ser outra matriz 2 por 1. Se isso aqui representa um vetor, isso aqui vai representar a nova posição, o resultado dessa transformação aplicada a esse vetor. Nesse caso, especificamente, efetuar esse produto é uma coisa muito simples, né? Tá todo mundo craque aí no produto de matrizes já, né? Então, efetuando aqui linha por coluna, eu vou ter SX, esse número SX, multiplicado pela primeira coordenada do vetor, mais 0y, né? E eu vou ter 0x mais SY multiplicado pela segunda coordenada do vetor y. Então, observe que o novo vetor, esse cara aqui, que é o resultante, né? Certo? Ele nada mais é do que a mesma coisa que o vetor inicial, sendo que na coordenada x eu multipliquei pelo sx, escala do x, e o si, a coordenada y, eu multipliquei por sy, a escala do y. Então, se eu quiser, como eu disse, efetuar uma escala de 2 no x e de 3 no y, tudo que eu preciso fazer é efetuar esse produto daqui, que vai dar exatamente isso. Certo? Então, eu estou pegando um vetor de coordenadas xy e estou levando ele num outro vetor de coordenadas 2x, o dobro do x, qualquer que seja ele, 3y, o triplo do y, qualquer que seja ele. Faz sentido isso, algebricamente? A conta faz sentido? Vamos ver um exemplo numérico com desenho e tudo mais. Então, veja só. Coincidentemente, acho que eu li tanto a aula que eu acabei trazendo o exemplo lá atrás, exatamente o mesmo que estava aqui. Não foi intencional. Então, dado um vetor de coordenadas 1, 2, certo? Esse azulzinho aqui, ok? Se eu efetuar a escala, essa mesma escala que a gente estava falando, escala 2, 3, certo? 2 na direção x, 3 na direção y, é só a gente efetuar esse produto. Então, 2 vezes 1, 2, 0 vezes 2, 0. O resultado da primeira coordenada vai ser 2. Segunda linha por segunda coluna é 0, 0 vezes 1 dá 0, mais 3 vezes 2, que dá 6. Esse vai ser o resultado da segunda coordenada, certo? Então, o vetor 1, 2, quando eu esticar ele duas unidades, quando eu dobrar ele de tamanho na horizontal e triplicar ele de tamanho na vertical, ele vai vir parar exatamente aqui, nesse vetor que tem coordenadas 2, 6, certo? Se você olhar aqui, o vetor inicial tinha essa largura, o vetor transformado passa a ter exatamente o dobro. Enquanto que o vetor inicial tinha essa altura, o vetor transformado tem exatamente o triplo da altura dele, certo? Exatamente isso que a gente queria, exatamente isso que essa transformação faz sem
sem muita dificuldade de entender, né? Então, só para ficar registrado aqui, de modo geral, o que a transformação de escala faz? Se eu estou fazendo a escala alfa-beta, e aplicando ela num vetor xy, no fim das contas, o que eu tenho é alfa x, beta y, ou seja, essa escala, ela pega qualquer vetor xy e transforma e leva no vetor que tem coordenadas alfa x, beta y, ou sx, sy, certo? Observe que eu posso colocar no lugar do alfa e do beta, do sx e do sy, qualquer número real, certo? Inclusive o zero ou negativos. O que seria uma escala por um fator negativo? Faz sentido? Entende a pergunta? O que seria uma escala de fator negativo? É exatamente. O que a escala faz? A escala mexe no tamanho, né? Só que quando eu mexo no tamanho e na direção, quando eu inverto o vetor, então, por exemplo, o que faz a escala menos 1, menos 1? Quando eu aplicar a escala menos 1, menos 1 num vetor xy qualquer, eu vou obter qual vetor? Menos 1 vezes x, menos 1 vezes y, menos y, né? Então, o que essa transformação aqui faz é pegar o xy e levar no menos x, menos y. Se eu fosse desenhar isso, se o vetor xy é esse cara daqui, certo? Se o vetor xy é o cara que tem essas coordenadas, o menos x, menos y, é o cara que é exatamente do mesmo tamanho, que tem a mesma direção, só que tem o mesmo sentido, desculpa, só que tem direção oposta, né? Tá claro? Observe que como eu mexi só no como eu botei só menos 1 e menos 1, a rigor eu não estou nem esticando, estou esticando nada na horizontal, estou esticando nada na vertical, eu só estou invertendo esse cara, certo? Então, uma escala de fator negativo é fazer uma escala no sentido de esticar ou não, só que invertendo a direção do vetor. Matriz de escala é sempre diagonal? Sim, matriz de escala é sempre diagonal, certo? Perguntas? Claro isso? Tranquilo? Ok. Primeira transformação, super simples. Vocês entenderam o espírito da coisa? Eu tenho um vetor, eu quero aplicar algum efeito, aumentar o tamanho, diminuir. Observe que essa escala pode acontecer em uma só direção também, né? Basta que eu zere o alfa ou o beta e eu estico o cara só na horizontal ou só na vertical, certo? Então eu tenho liberdade para escolher os parâmetros que vão ali na diagonal para ter o efeito que eu quero. Se eu quero só esticar o objeto na diagonal, na horizontal, então se eu tenho um quadrado, por exemplo, os 4 vértices aqui, e eu quero transformar ele num retângulo, esticadão assim, na horizontal, basta que eu aplique uma matriz da forma alfa 0, 0, 0, certo? Se eu aplicar isso a todos os pontos, todos, todos os pontos vão ser esticados, certo? Mas eu posso aplicar só os dois da direita, para esticar, só para deslocar, para fazer só os dois da direita aumentarem, certo? Pode não fazer, de novo, né? Como eu falei, pode não fazer muito sentido o que é esticar um ponto. Pensa como um vetor, né? Estou pegando esse vetor e estou esticando ele horizontalmente, certo? Então, sempre que for útil pensar em ponto ou vetor para dar a interpretação do que você está lendo ou escrevendo, falando ou ouvindo, você pode trocar essa interpretação de ponto para vetor, de vetor para ponto, sem muito prejuízo. Tudo bem? Ok. Dito tudo isso, vamos para a nossa segunda transformação.
Mas antes de ir para a segunda transformação, eu preciso falar um pouquinho de trigonometria com vocês, porque eu não sei em que pé todo mundo está com a trigonometria. Como a gente não teve oportunidade de trabalhar trigonometria na primeira parte do nosso curso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos definir, vamos ver o que é o seno e o que é o cosseno de um ângulo, tá? Observe que eu estou falando de seno e cosseno de um ângulo, tá? Ângulo. Então, eu tenho lá aquela aberturinha, que eu vou chamar de θ, por exemplo, certo? O que é o seno e o cosseno disso, tá? O seno e o cosseno disso é dado por essa expressão. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa de qualquer triângulo retângulo que tenha aquele ângulo θ como um dos seus ângulos agudos, certo? Eu posso pegar, se eu quero determinar o seno e o cosseno desse ângulo aqui, posso fechar um triângulo retângulo aqui e calcular a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa para o seno. Ou eu posso pegar esse outro triângulo aqui, menorzinho, ou eu posso pegar esse outro triângulozão aqui, um pouco maior. Independente do triângulo, o valor do seno, que é a razão entre a medida comprimento do cateto oposto dividido pela medida comprimento da hipotenusa, vai ser sempre a mesma, certo? O valor do seno vai ser sempre o mesmo, independente do triângulo que eu estou tomando, tá? Por isso que a gente diz que o seno é uma coisa que está associada ao ângulo e não associada ao triângulo, apesar da gente usar o triângulo como parte da definição. Tudo bem? A mesma coisa para o cosseno, só que a razão que me dá o valor do cosseno é o cateto adjacente, comprimento do cateto adjacente dividido pelo comprimento da hipotenusa, certo? Então, dado esse triângulo retângulo aqui, se esse aqui é o ângulo θ, como vocês estão vendo aí, a gente chama de cateto oposto a medida desse lado, certo? A medida do cateto oposto é a medida desse lado, a medida do oposto porque ele está do outro lado, né? O ângulo está olhando para ele. Adjacente vai ser esse cateto daqui, porque é o cara que está do lado, certo? Esses caras são os catetos porque eles são os lados que compartilham o ângulo de 90, o ângulo reto, que define o triângulo retângulo. O terceiro lado, a rampa, é o que a gente chama de hipotenusa, certo? Então, esses são os nomes que a gente dá para os lados de um triângulo retângulo, certo? Cateto oposto ao ângulo é o cara que está na frente do ângulo. Cateto adjacente ao ângulo é aquele outro cateto que está do lado do ângulo. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90, certo? Tranquilo? Claro isso? Por exemplo, pega um ângulo aí, sei lá. Eu não preparei isso, mas eu vou inventar agora na hora. Então vamos lá. Pega um ângulo aqui de. Pega um triângulo. Vou começar pelo triângulo, tá? Porque aí fica fácil, tá? Como é que eu vou dar um ângulo? Como é que eu vou caçar um triângulo bonito aqui, certo? Pega esse triângulo aqui que eu sei que é retângulo. 3, 4, 5, certo? Eu sei que esse triângulo aqui é retângulo. Eu tenho um ângulo aqui, certo? Como é que eu calculo? Que ângulo é esse? Sei lá. Mas como é que eu calculo o seno e o cosseno desse ângulo? O seno desse ângulo vai ser 4 sobre 5. O cosseno desse ângulo vai ser 3 sobre 5. Certo? Fala, dona Vanglês. Ô, professor, a partir do seno e cosseno, a gente pode calcular o ângulo do triângulo? O ângulo que a gente não sabe? Pode. Tá certo. Pode. Porque a gente consegue determinar o seno e cosseno. Existem ângulos cujo valor do seno e cosseno são conhecidos e assim. Tá, deixa eu refazer minha frase, que pareceu que o seno e cosseno é uma coisa misteriosa, né? A gente consegue calcular o seno e cosseno de qualquer ângulo, tá? Para esse ângulo, como é que eu sei que ângulo é esse? Vou lá e boto um transferidor ali, certo? Boto um transferidor, meço quem é esse ângulo,
o seno dele vai ser 4/5, o cosseno dele vai ser 3/5, e pronto, acabou. Mas a gente consegue provar relativamente fácil o seno e cosseno de 30, 45 e 60, certo? Além de, obviamente, 0, 90, tá? Eu vou voltar a comentar sobre isso daqui a pouco, tudo bem? Eu volto a comentar sobre isso daqui a pouco. A gente consegue determinar seno e cosseno de uma série de ângulos de modo fácil, e a gente costuma usar esses ângulos como referência para uma série de coisas. Até aqui, perguntas? Outras perguntas? Ok, então, continuando. Uma vez que a gente já sabe o que é o seno e o cosseno de um ângulo, certo? A gente está pronto para definir qual que é a matriz de rotação de um determinado ângulo. Então, eu tenho um determinado objeto lá, determinado vetor, eu quero rodar esse vetor, por exemplo, 30 graus em um determinado sentido, certo? Quero pegar um vetor e transformar ele 30 graus, rodar ele 30 graus em torno de alguma coisa num determinado sentido. Essa transformação é a transformação que a gente chama de rotação, certo? E a matriz de rotação que gira um objeto em torno da origem do sistema de coordenadas no sentido anti-horário, que não está escrito aí, certo? Que gira a figura no sentido anti-horário, certo? Eu vou deixar claro o que significa esse anti-horário daqui a pouco, tá? É dada por essa matriz. Essa transformação, essa tal dessa rotação, é dada por essa matriz, certo? Então, se eu quiser rodar 30 graus no sentido anti-horário, eu vou trocar o θ por 30 e eu vou calcular essa matriz, certo? Como eu disse agora há pouco, o valor do seno e do cosseno do 30, do 45 e do 60 são conhecidos e a gente costuma usar uma tabelinha para memorizar esses caras, certo? Então, quem nunca viu, vocês vão ter a oportunidade de ver o porquê disso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, eu não preparei, para ser bem sincero, certo? Porque não era muito nosso objetivo. Mas a gente costuma usar essa tabelinha daqui para representar o... Eu, pelo menos, uso ela para lembrar dos valores de seno e cosseno de 30, 45 e 60. A gente preenche essa tabela da seguinte forma. Eu memorizei essa tabela da seguinte forma. 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz do primeiro, raiz do segundo, raiz do terceiro, raiz de todo mundo, certo? E todo mundo dividido por 2. Ok? Então, alguém falou musiquinha aí, a musiquinha acho que eu não conheço não. Mas 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz de todo mundo e todo mundo dividido por 2, certo? Então, se eu quiser calcular, se eu quiser fazer uma rotação de 30 graus, por exemplo, ou de 40, se eu quiser fazer uma rotação de 45 graus, a matriz de rotação de 45 graus nada mais é do que a matriz cosseno de 45 menos o seno de 45, seno de 45, cosseno de 45. Cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, essa daqui é a matriz que, quando eu multiplicar por um vetor, vai ser responsável por pegar esse vetor, se ele for horizontal, por exemplo, e inclinar ele, independente da posição original, né? Vai pegar esse vetor e inclinar ele 45 graus no sentido anti-horário, em torno da origem, certo? Tudo bem? Então, assim como a gente fez lá
na escala, vamos deixar registrado aqui como é que a gente consegue as novas coordenadas, né? Então, se eu tinha xy, multiplicar xy por essa matriz, certo? Multiplicar essa matriz por xy, essa matriz pela matriz que representa as coordenadas do ponto. Imagina multiplicar essa matriz, né? A gente vai fazer no próximo slide. Vai me dar as novas coordenadas desse cara rotacionado. Tá? Vamos fazer um exemplo numérico com isso. Tá? Eu vou fazer uma rotação, vou pegar o vetor 2, 3 e quero fazer uma rotação de 30 graus em torno da origem. Certo? Quando eu digo que eu quero fazer uma rotação de 30 graus em torno da origem, é nesse sentido aqui, né? Então, se o vetor 2, 3 está assim, se o vetor 2, 3 está assim, certo? Vou botar ele mais para cá. Se o vetor 2, 3 está assim, eu quero um novo vetor que, por motivos de... por propriedades, por características dessa transformação, eu não vou alterar o tamanho desse vetor, né? Eu só quero rodar ele em torno da origem. Eu bato um prego ali no pé do vetor e rodo ele com o pezinho amarrado, certo? O vetor está apontando para lá, eu só rodo ele com o pé amarrado. Então, eu vou rodar esse cara aqui 30 graus. Essa é a ideia, esse é o objetivo, certo? Quando eu digo que essa rotação, essa matriz, ela realiza uma rotação no sentido anti-horário, certo? Que essa matriz realiza uma rotação no sentido anti-horário, eu pergunto a vocês, como é que eu faço para realizar uma rotação no sentido horário, no sentido contrário, certo? Realizar uma rotação no sentido contrário, nada, se eu quisesse rodar, por exemplo, 30 graus no sentido contrário, nada, eu não precisaria fazer nada além do que calcular essa mesma matriz para o ângulo de menos 30 graus, certo? Ok? Ou para o ângulo, podia ser também 360 menos 30, né? Eu posso dar a volta completa, como vocês disseram aí, e depois voltar 30, certo? Quando eu fizer a volta completa e voltar 30, eu vou estar falando exatamente, eu vou estar parando exatamente na mesma posição que eu estaria do que, deixa eu fazer um desenho melhor. Se aqui está o vetor, né? Rodar 360 seria fazer o vetor voltar exatamente para a mesma posição, só que rodar 360 menos 30 seria rodar só até aqui, né? Que seria o equivalente a fazer esse movimento aqui de 30. Posso fazer a mesma coisa, mas eu posso também realizar essa rotação para um ângulo negativo, tá? Por que vale isso? Porque a gente consegue encontrar uma série de equivalências entre o valor do seno e do cosseno para ângulos positivos e negativos que eu vou tratar com vocês, não tudo que eu gostaria, mas parte disso daqui a pouquinho, tá? Antes disso, vamos terminar esse exemplo. Então, o que eu quero? Dado esse vetor, aplicar uma rotação de 30 graus em torno da origem, certo? Quero esse cara, eu quero rodar ele 30 graus em torno da origem. Como é 30, vai acabar sendo uma rotação em sentido anti-horário, certo? Calcula o cosseno e o seno de 30, né? Se você pega lá a tabela, ou se você usa uma calculadora, ou você consulta a internet ou qualquer coisa, eu estou olhando para cá, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, seno de 30 é 1 sobre 2, então, cosseno, raiz de 3 sobre 2, seno é 1 sobre 2, eu vou montar a matriz de rotação. Cosseno menos seno, seno, cosseno, certo? Cosseno menos seno, seno, cosseno. Essa é a matriz de rotação. Substituo os valores. E agora o que eu faço é pegar essa matriz e multiplicar pelo 2, 3. Vamos ver como é que está esse outro slide aqui? Está bonito. Então, vamos pegar a matriz de rotação de 30 graus e vamos multiplicar pelo 2, 3, que é o cara que a gente está querendo transformar. Vai lá e faz. Produto linha por coluna, linha por coluna. Então, raiz de 3 vezes 2, mais menos meio vezes 3. Certo?
primeira, segunda com a segunda linha por coluna, ok? E agora, segunda linha, meio vezes 2, raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Resta agora fazer o produto e somar, né? Nessa matriz que está aqui à direita. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar a raiz de 3. 3 vezes menos meio é menos 3 meios, que está somando aquele raiz de 3 ali. Justo? Na linha de baixo, da mesma forma, eu posso simplificar esse 2 com esse 2, vai sobrar um 1, e eu vou ter 3 raiz de 3 sobre 2, que vai somar com esse 1 daqui. Certo? Aí você diz, quais são, que coordenadas são essas, pelo amor de Deus? Faz essa conta, né? A raiz de 3 é aproximadamente tanto. Pega uma aproximação da raiz de 3 e soma com essa fração. Você vai achar um par de coordenadas ali, que eu confesso que eu não tenho agora, mas a gente pode fazer. Poderia ter anotado isso em algum lugar, mas não anotei. Então, vamos lá. Pega a calculadora. Raiz de 3, certo? Menos 3 dividido por 2. 0,23, certo? Então, isso aqui é 0,232. Botando a linha de baixo. Aproximadamente, né? E o de baixo é 3 raiz de 3 dividido por 2 mais 1. 3,598. 3,598. Ok? Então, se você olhar direitinho aqui, esse vetor vermelho que eu desenhei tem exatamente essas coordenadas, assim, aproximadamente, né? Então, a coordenada y dele, 1, 2, 3, 3,5, marromeno ali, e a coordenada x dele, né, é um número que está antes do meio, né? Ok? Se você puxar aqui, coordenada x dele, 0,2 alguma coisa, a coordenada y dele, 3,5 e alguma coisa, certo? Então, transformar um vetor, rotacionar um vetor 30 graus em torno da origem no sentido anti-horário é transformar esse vetor azul nesse vetor vermelho. E a gente consegue fazer isso usando a matriz de rotação de 30 graus, certo? Que é montada em função daqueles, que é dada em função daquele seno e cosseno. Ok? Beleza. De onde vem essa matriz? É aqui que eu quero parar um pouquinho e justificar de onde é que vem isso. O objetivo da nossa aula hoje é basicamente esse, apresentar essas transformações a título de ilustração, a título de aplicação, certo? Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, como a gente não teve como falar disso lá na primeira parte, vamos falar um pouquinho disso agora, tá? A gente consegue tirar uma série de informações, valores, inclusive, sobre seno e cosseno, quando a gente faz uma figurinha que a gente chama de ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico. Tem autores que escrevem de um jeito, autores que escrevem de outro jeito. Essa figurinha se trata basicamente de um círculo, certo? Centro na origem do sistema de coordenadas e raio 1, tá? Então, o raio desse cara é 1. Não esqueçam disso. Certo? O raio desse cara é 1. E o que eu quero fazer aqui? Pega um ponto que está em cima desse círculo em qualquer posição. Esse ponto é um ponto que vai ter coordenadas x, y. Certo? Se eu olhar para essa medida daqui, recorda que essa medida que eu destaquei em azul, se eu pegar uma régua e medir ali, ela é exatamente o valor da coordenada x. Enquanto que, se eu pegar
essa outra medida aqui, verde, bater uma régua ali, ela é exatamente a medida da coordenada y, certo? Dito isto, se eu chamar esse ângulo aqui, que o segmento que liga o ponto até a origem faz com o eixo x de θ, concorda que eu tenho um triângulo retângulo ali? Certo? Aqui, ó. Retângulo aqui, né? Certo? Uma vez que eu tenho esse triângulo retângulo, eu consigo determinar exatamente o valor do seno e do cosseno desse ângulo. Certo? Vamos ver se vocês aprenderam direitinho. Quem é o cosseno do ângulo? Cateto adjacente, a medida do azul, certo? Dividido pela hipotenusa. Quanto mede a hipotenusa desse triângulo? Se ela liga a origem até a borda do círculo, esse círculo tem raio 1, então a hipotenusa desse triângulo, independente de onde esteja esse ponto, concorda comigo? A hipotenusa desse triângulo vai ter sempre medida 1, certo? Então, isso é x dividido por 1, que me diz que aquela medida x azul, certo? Vou até desenhar aqui x azul, ela é a medida dela, se eu pegar uma régua e medir, ela é exatamente o cosseno desse ângulo, certo? Analogamente, de modo semelhante, se eu calcular o seno desse ângulo, o que é o seno do ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o y, né? E a hipotenusa é a mesma, é 1. Então, aquele y verde, aquela medida verde, que eu estou chamando de y, eu posso escrever ele como sendo seno de θ. Tranquilo? Ok? Então, observem que o que a gente acabou de mostrar aqui é que qualquer que seja o ponto, em qualquer que seja a posição dele em cima desse círculo, as coordenadas x e y dele vão ser sempre senos e cossenos. Obviamente, isso depende, isso varia um pouco de qual quadrante que você está, certo? Por exemplo, se você estiver nesse outro, mas sempre vão ser senos e cossenos. No seguinte sentido, se você está nesse outro quadrante aqui, por exemplo, certo? Você está no segundo quadrante ali, deixa eu fazer um ponto um pouquinho mais para cá, para inclusive descaracterizar, vocês não acharem que eu estou pegando uma coordenada repetida, tá? Então, se eu pegar um outro ponto aqui, vou chamar de x', y', certo? De modo que essa abertura aqui, por exemplo, de modo que essa abertura aqui, tá? A abertura que vai lá do x positivo até aqui vai ser 90 mais θ, certo? Eu quero que essa medida aqui seja θ. Quero que essa aberturinha aqui seja θ, tá? Tudo bem? Então, eu abri a partir do eixo x θ, agora eu estou abrindo a partir do eixo y θ, também no sentido anti-horário, certo? Então, o total ali do eixo x até esse novo segmento vai ser 90 mais θ. Só para deixar registrado aqui e vocês entenderem onde que eu quero chegar, tá? Então, eu vou chamar esse novo ângulo grandão de θ', que é 90 mais θ. Tudo bem? Ok. Eu tenho dois triângulos aqui, né? Eu tenho um triângulo que vai da origem até o XY e descendo. Aqui está o XY. Aqui está a origem. Aqui está a hipotenusa que mede 1. Aqui está o cateto que mede x azul, né? E aqui está o cateto y verde. Tranquilo? E eu tenho um outro triângulo que eu acabei de desenhar, que é esse aqui. Que é retângulo também, só que ele é retângulo aqui. Esse ângulo daqui, no primeiro retângulo, é θ.
esse ângulo aqui no segundo triângulo é θ. Esse segundo triângulo, esse vértice é o da origem. Esse vértice é aquele que eu chamei de x', y'. Certo? Consegue visualizar os dois triângulos ali no círculo? Certo? Esse triângulo é esse e esse triângulo é esse. Tudo bem? Beleza. Trouxe eles aqui para baixo, separado, para ficar mais fácil de enxergar o que a gente quer enxergar. Então, veja só. Considerando só os triângulos agora, quanto que mede a hipotenusa desse outro? 1 também, né? Certo? A hipotenusa desse outro cara também mede 1. Então, considerando só os triângulos, observe que eu tenho dois triângulos retângulos, então ambos têm um ângulo de 90, ambos têm, porque eu quis, um ângulo de θ, então esse terceiro ângulo do primeiro triângulo obrigatoriamente tem que ser igual ao terceiro ângulo do segundo triângulo, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre constante, igual a 180. Meio que não importa que é 180, mas que é constante. Então, o resultado desses dois tem que ser igual. Tranquilo? O valor desses dois ângulos tem que ser igual. Certo? Essa medida aqui, voltando, olhando ali, a medida desse cateto é x', né? É o cateto horizontal. E esse cateto, que é o vertical, esse é o cara que mede y', certo? Porque esse é o ponto de coordenadas x' e y', certo? Eu quero determinar as coordenadas de x' e de y', tá? Da mesma forma que eu determinei as coordenadas de x, os valores de x, y, eu quero determinar os valores de x' e y' quando eu estou nesse outro quadrante aqui, certo? Como eu ia falando, os dois triângulos têm exatamente os mesmos ângulos, certo? Eles têm um lado em comum, a hipotenusa ali, né? Então, esses dois ângulos são esses dois triângulos são congruentes. Concordam comigo? Por qual caso? Ângulo, lado, ângulo, né? Esse ângulo, esse lado, esse ângulo é a mesma coisa, são a mesma coisa nos dois triângulos. Então, é literalmente um triângulo. Esses triângulos são exatamente iguais. Todas as medidas deles vão ser iguais, certo? De modo que eu consigo determinar agora a medida do x' e a medida do y', certo? O comprimento do x', o x' como comprimento, ele é exatamente o mesmo comprimento do y, certo? O y', faz sentido? Esse cara tem a mesma medida desse e esse cara tem a mesma medida desse, como medida de lados de um triângulo. Faz sentido isso? Tá claro? Porque os triângulos são congruentes, certo? Porém, eu estou querendo determinar os valores de x' e y' como coordenadas. Observe que o y é positivo, porque eu estou no segundo quadrante, mas o x é negativo, certo? Porque eu estou no segundo quadrante. Então, se o x' como comprimento, como medida, tem a mesma medida do y, o x' como coordenada vai medir menos y. Faz sentido isso? Y é uma medida de comprimento, logo é positivo. A coordenada y' como coordenada vai ser menos esse comprimento, certo? Logo, esse y' mede exatamente... Eu posso escrever as coordenadas desse ponto que está no segundo quadrante como menos o seno de θ, certo? Por outro lado, de forma análoga, o y', que é positivo, vai ter o mesmo comprimento do x, logo também positivo, que é dado por cosseno. Ok? Então, se o cara está no primeiro quadrante, se o cara está no segundo quadrante, se o cara está no terceiro, no quarto, eu posso repetir esse argumento, eu consigo calcular. Aí observe que o que a gente acabou de concluir aqui. Que isso aqui, parênteses, né? Um bônus. Isso aqui é exatamente igual. Eu consigo, não vou fazer isso agora, mas eu consigo estabelecer uma relação. Lembra que para esse ponto aqui, eu abri esse ângulo, né? Certo?
para esse novo ponto, na real, eu abri esse outro angulão. E lembra qual era a medida desse outro angulão aqui? 90 mais θ, né? Então a gente consegue estabelecer uma relação entre os ângulos que medem θ aqui no primeiro quadrante com os ângulos que medem esse θ aqui no segundo quadrante, certo? Isso aí fica como curiosidade para quem quiser ver isso. Inevitavelmente, acho que vocês vão ver isso no ensino médio, mas a gente consegue estabelecer uma série de relações entre seno e cosseno de ângulos que estão no primeiro quadrante com todos os outros quadrantes, de modo que a gente consegue reduzir os valores de seno e cosseno de ângulos que estão em todas essas regiões a ângulos de seno e cosseno de ângulos que estão no primeiro quadrante. Certo? É meio esquisito a forma como eu estou falando, porque eu não quero entrar nesses detalhes. Os detalhes que eu queria entrar, eu acabei de fazer já. Vocês aceitaram tudo, podem fazer perguntas, mas o que eu queria fazer, eu acabei de fazer. Certo? Então, temos perguntas? O nível de detalhe que eu queria entrar, eu acabei de concluir. Tudo que eu preciso para falar o que eu preciso falar, eu acabei de fazer. Pergunta? Fala. Ô, professor, o senhor vai falar sobre matriz inversa hoje também? Não. Vai ficar para a próxima aula. Tá certo. Tranquilo até aqui? Temos mais perguntas? Bom, então, por que eu estou falando disso? Né? Por que a gente está gastando todo esse tempo com seno e com cosseno, com essas coisas que a princípio parecem ser novidades, etc, etc. Podem ser novidades, melhor dizendo. Estou falando da rotação ainda, né? Por que a matriz de rotação é essa coisa maluca aqui, né? Bom, vamos lá. A gente está pronto para entender. Pega um vetor qualquer lá, um XY, certo? Qualquer lá para seguir a coloração dos slides. Qualquer não, perdão. Pega um XY bem específico, tá? Eu vou pegar esse XY aqui. 0. Certo? Vou pegar esse vetor aqui, 0. E vou rodar ele θ graus no sentido anti-horário. Certo? Ele vai parar numa nova posição. Concorda comigo? Essa posição aqui vai ter coordenadas x, y. Ok? Eu peguei esse vetor 0 especificamente, porque qual é o comprimento desse vetor azul, que tem coordenadas 0? Escreve no chat aí para mim, eu falo. Qual é o comprimento desse vetor que tem coordenadas 0? Concordam comigo? É um vetor horizontal que a coordenada x é 1. Então, se eu botar uma régua ali, eu vou medir exatamente 1. Então, quando eu rodar ele, esse vetor vermelho, que é o azul, depois de rodado, vai ter comprimento quanto? 1 também, porque eu estou só rodando, eu não estou mexendo no comprimento de ninguém, certo? Eu estou só rodando. Então, concordam comigo que ambos esses vetores são vetores cuja pontinha da flecha está num círculo de raio 1, certo? Uma vez que ambos esses vetores estão num círculo de raio 1, eu consigo descrever as coordenadas do vetor vermelho como sendo um ponto que está lá em cima da circunferência. Como foi que a gente achou? Quais foram os valores que a gente achou para esse x e para esse y? Seno e cosseno, certo? No caso, cosseno e seno, né? X é cosseno, y é seno. Então, eu sei que quando eu rodar θ graus, o cara transformado ali, ou seja, quando eu pegar a matriz de rotação, que vamos supor que eu ainda não sei quem é, quando eu multiplicar ela pelo vetor 0, eu sei que o resultado disso
vai ser cosseno do ângulo da rotação, seno do ângulo da rotação, certo? O ângulo ali é θ, os caras estão sobre um círculo de raio 1, eu transformei esse cara no cara que tem coordenadas cosseno, seno, isso independe de qual é esse ângulo. Tranquilo? Eu estou querendo determinar, estou querendo mostrar para vocês por que a matriz de rotação é essa. Quanto dá esse produto aqui? A vezes 1 mais B vezes 0 vai dar A. C vezes 1 mais D vezes 0 vai dar C. Então, com essa relação aqui, eu consigo concluir, então, que o A é igual ao cosseno. Se essa é a matriz de rotação, se essa é a matriz que vai executar a rotação, essa primeira entrada tem que ser cosseno, e essa segunda entrada aqui de baixo, essa entrada de baixo tem que ser seno, certo? De modo totalmente análogo, eu consigo pegar agora o vetor vertical de coordenadas 0, 1, certo? Fazer a mesma rotação, certo? Então, uma rotação ali de θ graus. O vetor 0, 1 tem comprimento quanto? 1. Quando eu rodar, esse transformado vai ter comprimento quanto? 1 também. Então, de novo, novamente, mais uma vez, esses caras estão num círculo de raio 1. Se eu pensar que esse cara aqui é um cara que tem coordenadas x', y', como foi que a gente achou? Quais foram os valores que a gente achou para as coordenadas x', y' como coordenadas, né? X' é menos seno, y' é cosseno, certo? Então, eu sei que quando eu aplicar exatamente essa mesmíssima matriz, agora no vetor 0, 1, as coordenadas desse cara transformado serão menos seno, cosseno, certo? Efetuando esse produto aqui, vai sobrar o quê? BD, porque A vezes 0 é 0, B vezes 1 é 1, C vezes 0 é 0, D vezes 1 é 1, e eu consigo concluir, então, que os valores dessa entrada e dessa entrada da matriz de rotação devem ser menos seno e cosseno. De modo que a matriz de rotação de um ângulo θ vai ser cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, justificando esse formato esquisito dessa matriz, né? Esquisito, só que não, né? É o formato dela. Isso faz sentido? Essa demonstração faz sentido? Esse argumento faz sentido? Vocês têm perguntas? Bacana, né? Certo? Tudo isso só olhando para essas relações de cosseno e seno lá no ciclo trigonométrico e fazendo essas brincadeirinhas aí, certo? Então, temos duas transformações até o momento. Fala, Cauã. Ô, professor, então usar 0 e 1 seria uma forma de simplificar e com isso a gente consegue generalizar. Tipo, simplifica o problema e generaliza, porque o raio é 1. Nesse caso, veja só, nesse caso aqui tem duas razões. Eu poderia ter escolhido qualquer vetor de comprimento 1 para usar essa argumentação, certo? Mas eu escolhi esses dois especificamente porque foi exatamente os pontos de partida dessas rotações aqui, certo? No fundo, tem uma outra razão para eu ter escolhido esses dois vetores, tá? Quando vocês tiverem oportunidade de estudar uma disciplina chamada álgebra linear, vocês vão entender que esses dois vetores eles são muito, muito especiais, tá? E com esses dois vetores, a gente consegue descrever todos os pontos do plano. Aí a gente chama... Bom, eu não vou... Da mesma forma que eu ficava prometendo coisas que vocês iam aprender lá no cálculo, agora a minha promessa vai ser com relação ao álgebra linear, tudo bem? Eu não sei se eu respondi tua pergunta,
Mas a razão aqui, o fato deles terem comprimento 1 foi conveniente, tá? Porque daí eu consegui usar o ciclo trigonométrico. Eu consegui encaixar isso numa coisa que vocês dominam, uma coisa que vocês conseguiriam entender, mas existe uma razão um pouco mais forte por trás disso, tá? Existe uma razão um pouco mais forte por trás disso. O fato de eu ter usado esses dois caras é explicável de uma forma um pouco mais forte lá na frente, tá? Espero ter respondido a pergunta. Temos mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Tá. Ok, vamos lá. Vamos para o próximo. Próximo exemplo. Então, vimos uma transformação que é a escala, vimos outra transformação que é a rotação. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo, mas não o fim da aula. Como vocês podem ver, vocês devem estar ansiosos ali, vendo que eu estou no 16 de 26 ainda, né? Mas não o fim da aula. Mas vamos para o nosso terceiro exemplo. Vamos fechar esse exemplo e a gente vai para o intervalo depois dele, tá? Então, a terceira transformação que exemplifica o uso de matrizes aqui é essa transformação que a gente vai chamar de reflexão, certo? Então, o que faz uma reflexão? Pensa que você tem um espelho, certo? Então, tudo que está do lado desse espelho, eu vou querer refletir, eu vou querer rebater, eu vou querer representar do outro lado desse espelho. Os nossos espelhos, por enquanto, vão ser colocados em posições muito específicas, um no eixo X e o outro no eixo Y. Então, eu vou chamar de reflexão em torno do eixo X aquela transformação que reflete, que leva, que transforma tudo em torno do eixo X, certo? Eu vou chamar de reflexão em torno do eixo Y aquela que reflete, que transforma, que leva as coisas em torno do eixo Y, certo? Então, se eu tivesse botado um espelho deitado aqui, eu ia estar vendo o reflexo daquele ponto de cima ali embaixo. De modo que, obviamente, essa distância é igual a essa distância, certo? Analogamente, se eu tivesse posto um espelho em pé aqui, o cara que está na direita ia estar refletido na esquerda, de modo que essa distância é igual a essa distância. Faz sentido? A transformação, a matriz que executa essa transformação é essa e essa. As matrizes, né, que executam essas transformações são essa e essa. Tá claro isso? A razão disso é bem simples, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, de novo, como é que eu efetuo, assim como todas as outras transformações, como é que eu efetuo a transformação? Como é que eu aplico uma transformação a um determinado ponto, a um determinado vetor? Eu faço o produto da matriz de transformação pelo vetor. Então, dado um vetor de coordenadas xy, quando eu multiplicar ele pela matriz de reflexão com relação ao eixo x, o resultado disso vai ser a nova posição desse cara transformado. Analogamente, aqui embaixo, com relação ao eixo y, certo? Exemplinho numérico, para a gente ver isso acontecendo, e depois a gente generaliza um pouco. Eu faço mais uma continha e a gente vai para o intervalo. Então, se eu tenho ponto de coordenadas 1, 2, se eu tenho vetor de coordenadas 1, 2, certo? E eu aplicar uma uma reflexão nele em torno do eixo X, algebricamente falando, o que eu preciso fazer é isso: pegar a matriz de reflexão em torno do eixo X e multiplicar pelo vetor. Então, quando eu faço o produto 1 vezes 1 dá 1, somando com 0 vezes 2 dá 1, certo? Quando eu faço o produto da segunda linha, 0 vezes 1 dá 0, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Certo? Então, o resultado desse produto, ou seja, transformar o ponto de coordenadas 1, 2 por uma reflexão no eixo x, vai levar esse cara no ponto, no vetor de coordenadas 1, menos 2. E, geometricamente, essa aqui é a situação, certo? Então, o vetor 1, 2 está ali. Quando eu refletir ele com relação ao eixo x, certo? Colocar um eixo de simetria aqui, esse ponto vai ser rebatido aqui, de modo que uma coisa que a gente consegue observar é que eles têm a mesma coordenada x, certo? E que essa distância, altura, coordenada y, é exatamente igual a essa distância,
altura, coordenada y para baixo. Certo? Então, observem que é exatamente isso que é esperado dessa transformação. Certo? De modo geral, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se eu tenho... a gente acabou de resolver um exemplo numéricozinho, bobinho, mas, de modo geral, transformar um vetor, um ponto de coordenadas x, y, por uma reflexão em torno do eixo x, o que a gente entende, o que a gente espera dessa transformação é que, a coordenada x do original e do transformado seja a mesma, certo? Então, a coordenada x aqui é x, e que essa distância seja a mesma. Se o original tinha coordenada x para cima, o transformado vai ter coordenada... Desculpa, se o original tinha coordenada y para cima, o transformado vai ter coordenada menos y. Confere? De modo que, o que a reflexão faz? Ela leva o xy no cara de coordenadas... Reflexão em torno do eixo x. No cara de coordenadas y, leva o xy no cara de coordenadas x menos y. Certo? Então, a matriz de transformação que vai levar xy no x menos y deve satisfazer essa equação, certo? Quanto que dá esse produto aqui? Efetua esse produto. A vezes x, né? Mais b vezes y. E na segunda linha, c vezes x mais d vezes y. Quais devem ser os valores de A, B, C e D para que essa matriz seja igual a essa matriz? Então, a reflexão em torno do eixo x, para que essa igualdade seja verdadeira, o A tem que valer 1, o B tem que ser 0, o C tem que valer 0 e o D tem que valer menos 1. Faz sentido? Bem fácil de determinar, né? Tranquilo? Analogamente, quando eu fizer uma reflexão em torno do eixo y, a situação é bem parecida, né? Pega um vetor qualquer aqui, de coordenadas x e y. O que se espera de uma reflexão em torno do eixo y? Que a coordenada y seja mantida e que essa distância seja igual a essa distância, ou seja, que a nova coordenada x seja menos a coordenada x anterior. De modo que a reflexão do y vai levar esse cara nesse novo cara aqui, né? Ou seja, a matriz de reflexão aplicada num xy genérico tem que levar no menos xy. Quanto que vale esse produto? AX mais BY, CX mais D, Y. Quais devem ser os valores de A, B, C e D para que essa igualdade seja verdadeira? A tem que ser menos 1, o B tem que ser 0, o C tem que ser 0 e o D tem que ser 1. Faz sentido? Entendem isso? Então, assim eu consigo, com essa conta que eu acabei de fazer, eu consigo justificar para vocês porque que essas são as matrizes dessa transformação. Assim como eu justifiquei porque que aquela era a matriz da rotação e porque que a outra era a matriz da reflexão. Desculpa, da escala, certo? Temos perguntas? Nosso objetivo agora é o seguinte: a gente já entendeu como transformar coisas, né? Viu 3 exemplos de 3 transformações: escala, rotação e reflexão. Existem diversas outras, certo? Mas agora pensa na seguinte situação: eu quero encadear, fazer transformações seguidas, certo? Quero fazer uma rotação, depois uma reflexão, depois uma escala.
ou qualquer outra permutação dessas coisas, ou qualquer outra combinação de transformações. Isso a gente vai chamar de composição de transformações, certo? Compor transformações significa simplesmente aplicar transformações, duas ou mais, quantas quer que sejam, de modo seguido, certo? Pega um determinado objeto, um ponto, um vetor, o que quer que seja, aplica a primeira transformação, pega o resultado, aplica a segunda transformação, pega o resultado, aplica a terceira transformação e assim sucessivamente, quantas quer que sejam transformações. A ordem com a qual eu aplico essas transformações, ela é obviamente, talvez não tão obviamente, mas ela com certeza vai ser importante, né? Porque a gente pode ter efeitos diferentes dependendo da ordem, resultados diferentes, né? Dependendo da ordem com a qual a gente aplica essas transformações. Por exemplo, pega esse mesmo cara, certo? Aqui eu vou aplicar uma reflexão e uma rotação, certo? A mesma reflexão e a mesma rotação, só que em ordens distintas. Então, pego um 2, o azulzinho ali, certo? Do lado esquerdo, eu vou aplicar primeiro a reflexão. Então, pego um 2, reflete no eixo X, ele vai bater lá embaixo. Pego o mesmo um 2 do lado direito e roda ele, eu acho que é 30 graus que eu fiz aqui. Roda ele um tequinho ali, certo? O valor da rotação meio que não importa muito, não. E agora, faz a segunda transformação em cada um dos lados. Do lado esquerdo eu já refleti, agora eu vou rotacionar. Do lado direito eu já rotacionei, agora eu vou refletir, certo? E o resultado vai ser, obviamente, duas posições totalmente diferentes, certo? Refletir e depois rodar, certo? Então, eu peguei esse cara, trouxe para cá e depois eu rodei. Por outro lado, primeiro eu rodei e depois eu refleti, certo? O resultado dessa combinação, dessas duas combinações, né, foi totalmente diferente, né? Um tem essas coordenadas, o outro resultado tem essas coordenadas, pelo simples fato de eu ter mudado a ordem da composição, né? Primeiro eu fiz uma reflexão, depois eu fiz uma rotação, e do outro lado, primeiro eu fiz uma rotação e depois uma reflexão. Então, de fato, a ordem dessas coisas é importante, certo? E a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa estar atento a isso. O que significa combinar transformações, né? Então, o objetivo aqui é o seguinte: eu tenho um ponto, um vetor, xy, eu quero aplicar nele. Eu vou denotar, como aqui nessa linha, como se fossem funções. Então, no fim das contas, eu posso pensar que são uma composição de funções, né? Eu pego um ponto, calculo onde ele vai parar pela transformação T1. Pego esse resultado e calculo onde ele vai parar pela transformação T2. Então, tem esse sentido de composição de funções, né? Só que a gente sabe que aplicar uma transformação, aplicar uma mudança geométrica dessa, nada mais é do que multiplicar por uma matriz. Se essa aqui é a matriz da transformação T1 e essa aqui é a matriz da transformação T2, então fazer essa conta nada mais é do que pegar o vetor, multiplicar pela matriz do T1, pegar esse resultado, que vai ser um vetor, né? Porque essa matriz aqui é 2 por 2 e essa aqui é 2 por 1. Então, o resultado disso aqui vai ser uma matriz 2 por 1. É um vetor, é a posição onde o vetor inicial foi parar pela transformação T1. E ao multiplicar isso pela matriz da transformação T2, eu obtenho a posição final desse cara, né? Então, isso aqui é um vetor. Quando eu efetuar esse produto, eu obtenho a posição final desses caras. Só que observe que tudo ali é produto, né? É esse cara vezes esse cara vezes esse. Eu estou falando, então, do produto de matrizes. E a gente sabe que o produto de matrizes, ele é associativo. Então, eu posso simplesmente, ao invés de efetuar primeiro esse produto, eu posso efetuar simplesmente primeiro esse outro produto. Então, usando
associatividade, né? Uma vez que a produto de matrizes é associativo, ao invés de efetuar primeiro esse produto, eu vou efetuar primeiro esse outro produto aqui. De modo que eu posso, para executar a transformação T1 seguida da transformação T2, eu posso efetuar isso de modo a multiplicar a matriz dessas duas transformações, certo? Isso vai me gerar uma terceira matriz, desculpa, certo? Alfa, beta, gama e delta, onde essa terceira matriz é a matriz responsável por aplicar essas duas transformações exatamente da ordem como a gente montou elas no produto, certo? Então, compor transformações, encadear transformações, nada mais é do que fazer o produto das matrizes dessas transformações. Ou seja, eu posso gerar, a partir das 3 transformações que a gente tem no momento, uma nova transformação que é o produto da rotação pela reflexão. O que essa nova matriz, que é o produto dessas duas, vai fazer? Vai fazer uma rotação seguida de uma reflexão. Obviamente, isso depende da ordem com a qual eu faço esse produto, né? Certo? Obviamente, isso depende da ordem com a qual eu faço esse produto. Faz sentido isso? Ou seja, pensa que eu quero fazer o seguinte: qual que é a matriz? Veja que a pergunta aqui é a seguinte: qual é a matriz que vai efetuar a seguinte transformação? Uma rotação seguida de uma reflexão em torno do eixo X. Eu não quero que você faça uma e depois a outra. Eu quero que você faça isso de uma vez só, certo? Como é que eu encontro essa transformação? Como eu quero primeiro fazer a rotação e depois fazer reflexão, eu boto a matriz de rotação e multiplico ela pela matriz de reflexão nessa ordem, porque essa é a matriz que vai tocar primeiro no ponto e essa é a matriz que vai tocar depois. O produto dessas duas matrizes é uma terceira matriz que essa matriz sozinha faz os dois movimentos numa tacada só, certo? Em que isso pode ser útil? A ordem importa, exatamente. A ordem é extremamente importante. Como em qualquer produto de matrizes. Em qualquer produto de matrizes, a ordem é extremamente importante. O produto de matriz não comuta, né? Em que isso pode ser importante? Pensa que você está lá no seu jogo, no seu filme. Você tem que mover, sei lá, você tem que rodar e refletir o personagem, certo? Rodar e refletir o modelo 3D lá. Você vai ter que aplicar essas duas transformações seguidas para uma cacetada de ponto, porque o modelo 3D é um monte de polígonos, um monte de vértices, um monte de pontinhos. Uma vez que você vai ter que aplicar essas duas transformações para todo o modelo, você encontra direto qual é a matriz que faz a transformação que se quer, que é a combinação desse movimento com aquele outro, e aplica um produto de matriz em todos os pontos, ao invés de aplicar N produtos de matrizes para cada ponto, porque você quer fazer N movimentos, por exemplo. Faz sentido isso? Então, essa história de compor transformações, ela tem total utilidade e a gente consegue combinar essas coisas dessa forma, certo? E se eu quiser fazer o contrário, é só trocar a ordem, né? Lembrando, primeiro eu quero fazer tal coisa, ela é a matriz que vai ter que estar mais à direita no produto. A segunda, e eu vou montando essa ordem da direita para a esquerda. Por quê? Porque é igual a composição de funções. A transformação T1 é aquela que toca primeiro no vetor. É aquela que eu vou aplicar primeiro. Aí eu vou pegar esse resultado e vou calcular a transformação T2. Logo, a matriz que vai fazer isso é a matriz T2 vezes a matriz T1, e não o contrário. Certo? Claro isso? Então, era basicamente isso. Para finalizar essa primeira parte da aula, vamos responder uma perguntinha aqui, tá? Para ver se vocês entenderam mesmo o que a gente está fazendo. Perguntinha aqui é a seguinte: qual a matriz
da transformação que leva o vetor 1, 0 no 1, 1 e que leva o vetor 0, 1 no menos 1, 1, certo? Então, se eu for olhar geometricamente, o que eu tenho é o seguinte, né? Vetor 1, 0. De novo esses caras, né? De novo esses caras. Esses caras são especiais, como eu estou prometendo para vocês. Quando chegar o dia, vocês vão entender. E eu quero que esses caras sejam levados. O primeiro vai ser levado no 1, 1. Certo? Esse cara vai ser levado nesse. E o segundo vai ser levado no menos 1, 1. Certo? Tem cara de uma transformação que a gente conhece, né? Parece o quê? Rotação, né? Então é só escrever a matriz de rotação, porque o exercício está pedindo qual é a matriz que transforma o vetor tal no tal e tal no tal. Eu desenhei a situação e parece que eu estou rodando ali 45. Qual é o tamanho do vetor 1, 0? Vou representar assim, tá certo? Não sei se essa anotação faz sentido para vocês, mas eu vou representar assim. Qual é o tamanho do vetor 1, 0? Vocês já me falaram isso. O tamanho é 1, né? Ele está sendo levado num vetor 1, 1. Qual é o tamanho do vetor 1, 1? Qual é a distância do 1, 1 para a origem? Se aqui é a origem e aqui é o 1, 1, é porque esse cateto e esse cateto, ambos medem 1. Quanto que mede a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa aqui, a distância aqui, ao quadrado, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado pelo Pitágoras, certo? Então, o d ao quadrado é igual a 2, e o d, por ser uma distância, né, é a raiz de 2. Ou seja, quando eu rodei de fato, mas quando eu rodei, eu também mudei de tamanho, certo? Eu não só rodei, eu rodei e mudei de tamanho. Então, essa não é uma rotação, que a rotação é uma transformação que preserva o tamanho dos vetores, certo? Como é que eu faço para descobrir essa transformação? Então, é simplesmente resolver a continha do jeito que vocês devem estar imaginando. Eu sei que, por ser uma transformação do plano, ela vai ter uma matriz da forma ABCD. Quando eu calcular isso no 1, 0, eu quero que o resultado disso seja o quê? 1, 1. Então, meu objetivo é determinar A, B, C e D de modo que essa igualdade seja verdadeira. O lado esquerdo efetua o produto aqui. Quanto que dá o lado esquerdo? A vezes 1 mais B vezes 0 dá A. C vezes 1 mais D vezes 0 dá C. E o lado direito, 1. Não consegui determinar a matriz inteira, mas eu consegui determinar pelo menos o A e o C, certo? Só que essa não é toda a informação que eu tenho, né? A outra informação que eu tenho aqui, essa mesma matriz dessa mesma transformação, quando calculada no 0, 1, ela vai ter que levar o 0, 1 no menos 1, 1, certo? Vamos ver se a gente consegue extrair o resto da informação a partir daqui, né? Então, efetuando o produto do lado esquerdo, A0, B1, então sobra B. C vezes 0 mais D vezes 1 sobra D. E eu quero que isso aqui seja menos 1, 1. Determinei o A, determinei o B, o C e o D. Por que C é 1, 1? Por que AC é 1, 1? Veja só, entendi a pergunta agora. Isso aqui, efetuar esse produto vai me dar isso, né? Certo? E isso aqui é o que está lá do outro lado. Eu só peguei esse produto e efetuei ele. As incógnitas do problema aqui são A, B, C e D. Certo? Faz sentido?
Eu estou resolvendo ambas as equações para A, B, C e D. De modo que a matriz da transformação tem que ser o quê? 1, menos 1, 1. Certo? Como é o nome dessa transformação? Sei lá. Parece ser uma rotação seguida de uma escala, ou uma escala seguida de uma rotação. Certo? Observe que nesse caso, não muda, né? Eu posso trocar a ordem dessas duas matrizes. Uma rotação seguida de uma escala e uma escala seguida de uma rotação. Eu vou parar no mesmo ponto, né? Para final, encontrei a matriz. Qual é a matriz de transformação? É essa daqui. Determine o vetor. Desculpa, determine onde o vetor 1, 3 é levado por essa transformação. Então, se eu tenho a matriz de transformação e eu quero transformar um vetor, o que eu tenho que fazer? Calculo o produto dessa matriz por esse vetor. Confere? O resultado desse produto é onde o vetor 2, 3 será levado por essa transformação. 2 vezes 1, 2. Menos 3, menos 1. 2 vezes 2, 2. Mais 3, 5. Certo? Então, essa transformação leva o vetor de coordenadas 2, 3 no vetor de coordenadas menos 1, 5. Claro isso? Temos perguntas? Isso encerra essa primeira parte da aula, tá? Isso encerra o que a gente tinha para falar sobre matrizes hoje. Explico a última parte. A última parte eu estou respondendo essa pergunta aqui, ó. Determine onde que essa transformação leva o vetor 2, 3. Certo? Determine onde essa transformação leva o vetor 2, 3. Se eu tenho a matriz da transformação e eu tenho o vetor, transformar esse vetor é simplesmente fazer o produto. Foi só o que eu fiz. Produto dessas duas matrizes. A matriz da transformação e a matriz do vetor. Certo?